aqui sobre a nossa questão de 1 Pedro 5, né? Então, esse capítulo, ele funciona, na verdade, como uma conclusão pastoral, que é focada aí na postura dos presbíteros, né? Que seria a liderança. Presbíteros é a denominação que se dava para os antigos anciãos, líderes lá das tribos de Jerusalém, e a gente estende hoje para a questão de liderança. Então, é toda a liderança visto como presbitério, né? Como presbíteros. Então, também foca na humildade da comunidade, e também na vigilância contra o sofrimento e contra o inimigo também. Então aqui a gente vai dividir em alguns aspectos. Primeiro em questão orientação para os presbíteros, para a liderança, ali, os primeiros 4 versículos que foram lidos pela dona Cida. Então Pedro aqui ele vai se dirigir aos líderes da igreja não como um superior distante, mas ele vai falar como uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Né? Pedro conviveu com Cristo e tal, então tem toda a situação, como é que a gente fala? Tem a razão de ser, de falar, né? Tem o conhecimento de causa. E ele apresenta esses contrastes fundamentais para que haja um bom exercício do pastoreio ou da liderança. Primeiro é voluntariedade, então você não tem que pastorear por obrigação ou por querer ser o profissional pastor. Não, mas você deve servir de livre vontade. Não deve servir também por ganância, mas pelo desejo de servir. Então você não pode, digamos assim, ter preso a essas questões financeiras, essas questões econômicas, porque a maior parte do ministério, na verdade, assim, é muito mais se doar do que você receber, né? Então, financeiramente falando, então nesse sentido, a gente precisa ter essa vocação aqui dentro de nós e sabendo que o exemplo que tem que ser dado é de ser modelo para o rebanho que se vai pastorear e não como um dominador, como algumas vezes a gente vê aí, né, mundo afora e assim por diante. Então, qual que é a promessa que existe aqui para aqueles que se dispõem a ser, na verdade, esses presbíteros? A coroa da glória que será recebida quando o Supremo Pastor Jesus se manifestar. Né? O nosso ponto mais alto é de que aquele mestre que nos ensinou tudo que a gente devia fazer aqui na terra, se nós temos essa vocação para o pastoreio, de que realmente tenhamos o reconhecimento dele. A nossa fé é essa. Então não dá para falar nada diferente disso, certo? Então não tem dinheiro envolvido, não tem ali, né, o diploma, não sei das quantas lá, né, de honra, o mérito e tal, o seu primeiro lugar ali está à esquerda ou à direita de Deus. Não, mas tem sim a coroa da glória, que é esse reconhecimento que Jesus faz conosco, né? Então isso é importante para a gente seguir firme nessa vocação, e aí cada um de nós em sua vocação também, é extensivo todas essas orientações aqui que são feitas para a liderança. Nós também exercemos de alguma maneira a liderança, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja em algum momento, né, a gente tem pessoas que estão acima de nós e também pessoas que estão abaixo de nós na questão hierárquica. Então a gente precisa também ter a consciência disso, que não é só uma coisa fechada só para o pastor, é para as nossas vidas também. Depois ele continua aqui dizendo que nós devemos seguir em humildade e submissão. Os próximos 3 versículos, do 5 até o 7, ali ele vai direcionar para os jovens, para que os jovens se sujeitem aos mais velhos, mas ele estende também uma ordem, que todos se revistam de humildade, uns para com os outros. Então a dependência maior aqui é de Deus, né? Que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então nós devemos caminhar em humildade e submissão mútua, isso é importante para a gente. O versículo 7, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Isso para a gente, esse famoso versículo que nós todos lemos, sabemos de cor, mas que a gente tem aqui uma dificuldade de fazer o quê? Fazer a transferência da carga. A gente ora, a gente pede para Deus, a gente leva para Deus, mas a verdade é que nós estamos segurando aqueles 5 quilos de arroz nas costas e ele faz ali uma força muito difícil para nós muitas vezes, porque vou carregar 5 quilos de arroz do mercado até em casa é uma coisa, agora ficar todo dia, né, carregando isso nas costas e trazendo para nós esse peso muitas vezes de preocupação, que eu estou falando modo de dizer 5 quilos porque né, ainda é uma coisa que a gente consegue levar, mas se ficar o dia todo, meu Deus, no final do dia haja costas, né? Então nesse sentido, para a gente poder entender que nós somos instruídos, digamos assim, a não reter essa preocupação, a depositar em Deus, como se Deus fosse realmente você colocasse assim, tirasse esse fardo, né, e mentalmente fizesse isso para que você pudesse realmente
desacelerar, desapegar e transferir a carga mesmo. Por quê? Porque essa entrega é possível porque existe uma certeza racional, não só espiritual, não só ali de crença, mas racional também, de que Deus cuida de nós. Então isso, de certa maneira, tem que ser uma decisão firme com a gente, de lutar muitas vezes contra a mente que continua segurando, né? Continua ali retendo aquela preocupação, aquele peso, aquele fardo. Então nesse sentido aí é que a gente precisa pensar realmente em desapegar, né? Vamos fazer aqui, não é a sessão do descarrego, mas a sessão do desapego, né? Que você pode aí deixar o seu fardo, a sua carga, realmente fazendo valer o que está falando aqui no versículo 7, lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Então isso é importante, nós sabemos. Depois a questão da vigilância, que nós temos que estar atento a tudo e a todos, né? E aí, a pena que a irmã Hilda não está aqui hoje, porque ela é uma grande repetidora, né, esse importante versículo, mas de qualquer maneira aqui, primeiramente, Paulo vai alertar para a gente que o sofrimento do cristão, ele tem sim uma dimensão espiritual, que esse adversário, né, esse leão que ruge, procurando alguém para devorar, ali no versículo 8, que fala assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Olha só, você já foi num circo, não sei se você já viu, né? Antigamente tinha aquelas jaulas e a gente via os leões lá e realmente cada rugido de leão lá era de dar susto mesmo. Eu me lembro antigamente do nosso Circo Áurea, que aparecia aqui algumas vezes na cidade, ainda na época de infância e tal, e realmente eram situações que a gente via, né? E ele realmente mete medo na mesa. A irmã Suzana está confirmando isso. Deve ser daquela nossa época, né, irmã Suzana? Mas não vamos falar muito na cidade aqui para o pessoal, olha lá. Bom, de qualquer maneira é o seguinte, o cristão, ele tem que ser equilibrado, certo? Ele tem que estar assim, a postura dele equilibrada, mas vigiar, resistir ao inimigo, permanecendo firme e consciente de que outros irmãos ao redor do mundo passam por provações semelhantes. Isso é importante, depois eu vou falar no final por que a gente tem que saber que outros irmãos passam aí também pelas mesmas provações aqui, dessa dificuldade, por que a gente precisa saber que também eles passam por isso. Bom, de qualquer maneira, seguindo em frente aqui, há uma segurança aqui, o apóstolo está falando, né, que após um pouco de sofrimento, o próprio Deus irá restaurar, confirmar, fortalecer e pôr os fiéis que somos nós sobre firmes alicerces. Então veja só, ao mesmo tempo nós temos que ter um autocontrole, um alerta, devemos ser equilibrados, devemos ser vigilantes, e a falta de atenção para essas coisas abre brechas para que o inimigo ataque a gente. Então assim, a gente tem que ter uma resistência ativa, a gente tem que combater o mal com firmeza na fé, e não com uma passividade, né, uma ingenuidade, não, vamos levando e tal, de repente está nas rédeas do inimigo ali sem saber, e o leão ali já vai devorando, né, já estava rugindo bem baixinho, começou ali, agora não tem nem como sair da boca do leão. Então nesse sentido ali, parafraseando o versículo 8, para a gente poder ter essa questão de ficar vigilante e atento. E depois essa questão de que o sofrimento aqui é apresentado como temporário e como um processo que antecede o aperfeiçoamento, a consolidação e o fortalecimento feitos pelo próprio Deus. A purificação do ouro se dá com bastante fogo, né? Então a gente viu lá a pílula teológica ontem, o próprio texto do capítulo 4 aqui de 1 Pedro, e nós sabemos que é importante no sofrimento nós mantermos a firmeza, nós mantemos a condição de que não abrimos mão de Deus e seguimos firmes em relação a isso. E depois esse senso que eu falo para vocês, de que outros ao redor do mundo passam também pelas mesmas dificuldades, é que nós precisamos ter um senso de comunidade global. Por quê? Porque às vezes você acha que você é a última bolacha do pacote, como fala a Cris aqui, que você, ó céus, ó dia, ó vida, ó tristeza, né? Quem se lembra dessa hiena que tinha lá um desenho muito antigo, Lip o Hard, né? E aí a hiena ficava lá só falando coisa que não, só coisa ruim, né? Parece que tudo acontecia com ela, o céu tava cinza e o pessoal tá dando risada aí, que legal. De qualquer maneira é o seguinte, o que nós temos que entender quando ele fala isso? Que outros irmãos também ao redor do mundo passam pelas mesmas dificuldades, é para ajudar a evitar o vitimismo que às vezes insiste em chegar para a gente quando a gente passa por uma situação de dificuldade, e é também uma sensação de isolamento.
Então, nesse sentido, evitar esse tipo de coisa, porque você começa a perceber, puxa, mas não é só comigo e tal. É o que a gente está fazendo aqui na sala de oração. A gente ora um pelas dificuldades do outro, a gente se fortalece. Por quê? Porque, puxa vida, eu pensei que o meu problema era complicado, mas olha lá o problema de fulano, olha lá o problema de cicrana e assim por diante. Então, a gente começa a ter essa força para caminhar junto e não se acha, né, fechado ali, amuado, triste, pessimista e tal. Não, a gente começa a dizer, não, vai passar, e a gente precisa seguir firme e aí caminhando junto, porque Pedro, ali no capítulo 5, versículo 9, fala o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E depois ali a saudação final, ele vai concluir ali mencionando então o Silas, né, que chama-se também Silvano, aqui a gente está podendo compreender isso também, a quem considera um irmão fiel, e envia saudações da igreja em Babilônia. Isso, vamos ver o que está acontecendo ali, versículo 12 e 14, vamos ver aqui, ó. Aquela que está em Babilônia, será que é uma mulher também eleita? Envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Então ele fala aqui de Silas, ou Silvano, fala daquela que está em Babilônia e fala de Marcos. Bom, então aqui a gente já sabe que Silas é aquele que está lá no livro de Atos mencionado, aquele que foi ali na segunda viagem ali com Paulo, e aqui demonstra o quê? Que aqui os apóstolos, né, Pedro, Paulo ali, eles demonstram uma união. Então esses apóstolos, na verdade, eles ditavam ali para os apóstolos de confiança, e quem estava escrevendo possivelmente era Silas. E aí nesse sentido demonstra essa unidade nas missões entre Pedro e Paulo, porque tem ali um amigo em comum, inclusive, né, muito dedicado também. O Marcos, que está falando aqui, né, o companheiro que está aqui mencionado aqui nesse versículo, filho de Pedro, filho na fé, filho espiritual, trata-se de João Marcos, exatamente aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, isso, quando ele fala filho, indica uma relação de paternidade espiritual e proximidade ministerial. E em relação a essa questão de aquela que está na Babilônia, o que está acontecendo é que isso, na verdade, possivelmente era um código que utilizava ali no início da igreja primitiva para Roma. Por quê? Porque ali o que acontecia é o seguinte, que, deixa eu só pegar aqui para ver certinho, vamos lá, porque o código e tal, que essa é uma interpretação, viu, irmã Lisane, e é amplamente utilizada pelos estudiosos. Um nome codificado para a igreja em Roma. E por que esse código? Por que havia essa questão desse código, né? No primeiro século, Babilônia era usada de uma forma metafórica para descrever Roma. Era o centro do poder imperial e muitas vezes vinha perseguição aos cristãos dali. A gente vai ver isso também no livro de Apocalipse, né, que vai ter uma interpretação nesse sentido. Então o que acontece? Ao dizer assim, aquela que está em Babilônia, né, não é uma mulher escolhida com vocês, Pedro está se referindo a uma comunidade cristã local em Roma, enviando saudações para também todas as igrejas da Ásia Menor, para quem a carta foi escrita. Então, nesse sentido, agora você entende, né? Aquela que está em Babilônia, também eleita. Então, não é uma mulher, é a igreja. E é uma forma, então, digamos assim, né, codificada de traduzir isso. É o que os estudiosos dizem. Então, está resolvida a dúvida aí. Pelo menos essa, né, que a gente tem essa definição aqui para você compreender a escrita. Então, nesse sentido, hoje a gente acaba de falar sobre 1 Pedro capítulo 5, e agora eu quero, né, pedir a você, se você realmente se sente cansado, se você se sente limitado, ou se você não consegue entregar esse fardo que muitas vezes, né, o dia a dia traz para nós, traz para a gente, que você possa colocar agora esse fardo perante Jesus, né? E aí abrir seu coração também. É o tempo que a gente vai fazer, abrir os microfones para a gente poder falar. Espero que você tenha compreendido essa mensagem e vamos orar então, meus irmãos.